E aí, pessoal da engenharia, se você está na faculdade ou acabou de se formar, esse material aqui é para você. Hoje a gente vai desvendar juntos o passo a passo de como dimensionar um muro de arrimo de bloco de concreto e o melhor, na mão. Vamos entender a física por trás de uma das estruturas mais importantes da engenharia civil e transformar toda aquela teoria numa ferramenta prática. Bora começar? Muros de arrimo são verdadeiros gigantes silenciosos. Eles são projetados para segurar toneladas e mais toneladas de terra, evitando deslizamentos e dando segurança para terrenos e construções. Mas como é que se projeta uma estrutura que aguenta essa pressão toda, todo santo dia? É literalmente uma batalha de forças, e a engenharia dá para a gente as armas para vencer essa briga. Então, a nossa jornada de cálculo vai seguir 5 etapas bem lógicas. A gente começa com o básico da estabilidade, depois vamos identificar quem são as forças que estão atuando ali. Em seguida, passamos pelas verificações de segurança, que são obrigatórias. Depois, botamos a mão na massa com o cálculo e, por fim, a gente conecta tudo isso com a construção na vida real. No final das contas, o dimensionamento de um muro de arrimo se resume a uma única palavra: equilíbrio. A estrutura só vai ser segura de verdade quando as forças que mantêm ela de pé forem maiores, bem maiores, do que as forças que tentam derrubá-la. É uma busca constante por essa balança. E aqui estão os personagens principais dessa história. Esse diagrama mostra direitinho as forças em jogo. De um lado, a gente tem o empuxo, que é essa força da terra empurrando o muro, representada pela letra E. Ele é o nosso vilão. Do outro lado, jogando no nosso time, temos o peso da própria estrutura, o G, que ajuda a estabilizar, a reação do solo na fundação, o R, e o atrito, T, que segura o muro para ele não deslizar. Nosso trabalho? Garantir que G, R e T juntos vençam o E. Antes de começar qualquer cálculo, a gente precisa conhecer bem o nosso principal adversário, o empuxo do solo. É a pressão que aquela massa de terra toda faz no muro. Conseguir medir essa força é o primeiro passo e o mais crítico de todo o processo. Pensa no empuxo ativo como uma força que está ali o tempo todo tentando empurrar o muro para frente. É a pressão que surge quando o muro se mexe só um pouquinho, 1 milímetro que seja, ativando essa força do solo. A nossa missão principal é conter esse empurrão. E como a gente mede a força desse empurrão? Tudo começa com esta fórmula aqui, que nos dá o coeficiente de empuxo ativo, o famoso Ka. Esse valor depende das características do solo, principalmente do ângulo de atrito interno dele. Basicamente, o quão resistente o material é. Com o Ka na mão, a gente finalmente consegue calcular a força que o muro precisa aguentar. Certo. Com as forças já entendidas, o projeto agora precisa passar por 3 testes de fogo. São verificações de segurança que não dá para negociar. Elas garantem que o muro não só vai ficar de pé, mas vai ficar de pé com uma bela margem de segurança contra deslizamento, tombamento e, claro, contra uma falha do solo. A primeira verificação é do deslizamento. A gente precisa ter certeza absoluta de que o muro não vai escorregar para frente. Ou seja, a força de atrito lá na base tem que ser forte o suficiente para travar ele no lugar. E aqui está o número mágico de hoje. A norma exige um fator de segurança de, no mínimo, 1,5. O que isso quer dizer? Quer dizer que a soma das forças que seguram o muro tem que ser pelo menos 50% maior do que a força do empuxo que está tentando empurrar. Não basta empatar a briga, a gente tem que vencer com folga. A segunda prova de fogo é contra o tombamento. Aqui, a gente analisa se o muro tem a tendência de girar e cair para frente, como se ele estivesse sendo empurrado pela parte de cima e fosse virar sobre a pontinha da base. Isso leva a gente para o conceito de momentos, que, de forma simples, é uma força de rotação. O peso do muro cria um momento que estabiliza ele, que mantém ele em pé. Já o empuxo cria um momento que tenta tombar o muro. E a regra aqui é a mesma. O momento que estabiliza tem que ser pelo menos 1,5 vezes maior que o momento que tenta tombar. De novo, a segurança está nessa margem. E por último, a terceira verificação. A gente tem que garantir que a pressão que a base do muro faz no chão não é maior do que o que aquele solo aguenta. Afinal, de nada adianta o muro não deslizar nem tombar se ele afundar no terreno, né? Ok, a teoria está dominada. Agora é a hora de botar a mão na massa, de verdade. Vamos aplicar esses conceitos num exemplo prático, seguindo uma sequência bem lógica, para ver como todas essas peças se encaixam na vida real. Nosso plano de ataque é bem simples. Primeiro, a gente define as dimensões do muro e as propriedades do solo.
Segundo, calculamos o Ka. Com ele em mãos, a gente acha a força total do empuxo. Depois, calculamos os momentos, tanto os bons quanto os ruins. E, para fechar, a gente roda aquelas 3 verificações de segurança. Vamos começar calculando o tal do Ka. Usando a fórmula, para um solo bem comum com um ângulo de atrito de 30 graus, o Ka vai dar 0,333. O importante aqui é o seguinte, se o terreno tiver camadas diferentes, tipo argila em cima de areia, a gente tem que calcular um Ka para cada camada. Cada material reage de um jeito. Com o coeficiente Ka definido, agora sim a gente pode calcular a força total do impulso. A fórmula é até que bem direta. A gente multiplica o Ka pela densidade do solo e pela altura do muro ao quadrado, e divide tudo por 2. O resultado disso dá pra gente a força exata em quilonewtons por metro que o muro está aguentando. Para fazer a verificação de tombamento sem se perder, uma tabela como essa aqui é uma mão na roda. A gente quebra a estrutura em partes, o solo em cima da base, o próprio muro, a fundação. Aí a gente calcula o peso de cada parte e multiplica pela distância até o ponto de giro. Momentos positivos ajudam a segurar o muro, os negativos tentam derrubar. A soma final tem que dar a nosso favor e com aquela folga de 1,5, claro. E aí a gente chega na verificação final, a tensão no solo. A gente basicamente junta todas as cargas que atuam na vertical e os momentos para ver como a pressão se distribui lá na fundação. O valor máximo dessa pressão não pode, de jeito nenhum, passar da capacidade que o terreno tem de aguentar. Se a gente passou nesse teste, pronto, nosso projeto está seguro no papel. Mas, um bom projeto no papel não vale nada se a execução na obra for ruim, certo? Então, vamos ver rapidinho como essa teoria toda se transforma em detalhes construtivos lá no canteiro, que são essenciais para garantir que o muro vai durar e funcionar direitinho. E a execução tem seus segredos, como está aqui. O muro de arrimo não é um paredão único e gigante. Ele é construído em trechos menores, com pilares de concreto armado para travar tudo. Blocos especiais, os blocos canaleta, formam as cintas de amarração, juntas de dilatação evitam trincas e, claro, a armadura tem que estar bem ancorada na fundação. É isso que une tudo. Se tem um número que precisa ficar gravado na cabeça depois disso tudo, é este aqui. Maior que 1,5. O fator de segurança não é uma sugestão, é a regra de ouro da engenharia. Ele é a nossa garantia contra as incertezas do solo, da construção, das cargas. É ele que transforma um cálculo numa estrutura segura de verdade. Mas aí pode surgir aquela pergunta, né? Poxa, na era dos softwares que fazem tudo isso em segundos, por que raios eu ainda vou aprender a calcular na mão? A resposta é bem simples, porque calcular na mão constrói a nossa intuição de engenheiro. Permite que a gente entenda o porquê por trás dos números que o software cospe na tela. É isso que nos dá a capacidade de olhar um resultado e dizer, tem algo estranho aqui. Saber o caminho das pedras é o que diferencia quem só aperta um botão de quem é de fato um engenheiro ou uma engenheira capaz de tomar as decisões certas.